repetição de palavras em uma redação. Vamos agora fazer uso das palavras sinônimas. O que são palavras sinônimas? São palavras com sentido idêntico ou então semelhante. A gente acha que a palavra tem que ter o sentido idêntico, mas se a gente encontrar uma palavra que tenha somente o sentido semelhante, eu posso usá-la. Lógico que tenho que saber o contexto de uso, eu tenho que ter muito cuidado ao usar essas palavras, né? Uma coisa que vocês têm que saber é que nós temos dois tipos de palavras sinônimas. Tem os sinônimos perfeitos e os sinônimos imperfeitos. Os sinônimos perfeitos, o significado é absolutamente igual. O que a gente não sabe é que essas palavras são um pouco mais raras na língua portuguesa. Em qualquer língua, na verdade. E até mesmo essas que tenham algum, que a gente diga que o significado seja idêntico, se a gente for pesquisar, a gente vai ver que existe alguma diferença de significado e às vezes a gente também nem vai poder usá-la porque vai causar um significado diferente, um sentido diferente naquilo que a gente está dizendo, né? Então tem aí montante e quantia, montante, mesmo significado de quantia, que seria o mesmo significado de valor, dependendo do contexto, né? Valor não seria o sinônimo perfeito dessas duas palavras, mas dependendo do contexto, englobaria essas duas palavras, o significado das duas palavras. Acharia, encontrar, obstáculo ou então barreira, idoso e ancião, né? Então aí nós temos os sinônimos imperfeitos, que é muito mais comum de aparecer na língua portuguesa ou então em qualquer outra língua que a gente estiver estudando, né? E a gente precisa muito de conhecimento do nosso vocabulário para poder encontrar essas palavras, né? Quando o significado das palavras é apenas semelhantes, mas não é idêntico, eu tenho um sinônimo imperfeito, que é o mais comum. Funcionário e trabalhador não são sinônimos idênticos, mas são semelhantes. Político e governamental. Posso ter ações políticas e ações governamentais quando eu estiver escrevendo a minha redação. Valor e montante, que foi o que eu falei ali mais em cima. Valor e montante, eles não têm os significados idênticos, mas dependendo do contexto eu posso usar. Informação e conhecimento, e história e conversa, que não tem um significado idêntico, mas dependendo do contexto, posso usar. Então percebam que quando estivermos escrevendo uma redação, vai ser muito difícil que nós encontremos palavras com sinônimos idênticos ou então semelhantes. É muito mais comum que nós encontremos palavras que não tenham um sentido tão semelhante, mas que no contexto que eu estou escrevendo ela vai caber. Eu trouxe aí como exemplo a palavra mar, que em alguns textos pode ser sinônimo de vastidão, amplidão, imensidade ou então infinito. Depende muito da sua criatividade e do contexto de tudo que você estiver escrevendo. Algumas pessoas que já viram músicas ou então poesia já pode ter visto o mar com esse sentido aí de vastidão, amplidão, imensidade, infinito, que não é o sentido, não é o sinônimo idêntico da palavra mar, mas a gente pode usar em determinados contextos e em determinados textos. Então aí eu trouxe alguns exemplos a mais para vocês. Esses exemplos aí, ó, eu peguei numa redação do Enem de 2018, que o tema foi manipulação de dados nas redes sociais. Então, olha só. Deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais. Invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais. Então, olha aí, dados informações substituiu a palavra dados. Pessoais aí ele acabou repetindo, mas se você ler o próximo exemplo, você vai ver que ele trocou a palavra pessoais por particulares. Ao vender dados particulares e manipular o comportamento dos usuários, então, ó, pessoais e particulares são palavras sinônimas. Substituir, beleza. Priorizar o bem pessoal em detrimento do coletivo. Ferem importantes direitos da população em nome de interesses pessoais. Olha aí, ele trocou interesses, bem, pela palavra interesses, que são palavras sinônimas. A união da sociedade é essencial. População e sociedade aparecem como sinônimos e foram usadas para substituição, para evitar a repetição de palavras. Próximo aí, antônimos. Pode ser uma estratégia para você usar em uma redação, utilizar antônimos
para diferenciar uma palavra que você disse, para dizer o contrário, o oposto daquilo que você disse, tá bom? Então, antônimos são palavras que têm um significado oposto ao de outra palavra. Sábio, uma pessoa sábia, o contrário de sábio, ignorante. Empatia, contrário de empatia, apatia. Avaliar, contrário de avaliar, negligenciar. Percebam aí que o contrário, assim, talvez exato para empatia seria realmente apatia. Se eu digo que uma pessoa tem empatia, eu vou dizer o contrário, digo ela tem apatia. Mas avaliar e negligenciar não são claramente dois contrários, depende do contexto que eu estou usando, né? E aí traz mais riqueza aquilo que eu estou falando. Proativo, contrário de proativo, ineficiente. Beleza? Essa aula foi rapidinha. Valeu?